Se você quer verdadeiramente aprender música para poder se destacar no seu meio musical, seja na sua banda, na sua igreja ou qualquer outro lugar que você toque, você precisa seguir exatamente o que eu vou te passar nesse vídeo. A nossa escola de música, Opus 3, está completando 10 anos de existência nesse ano. E durante esse tempo, a gente já viu muita gente estudando errado. Muita gente. E eu tô aqui para te ajudar a não cometer esses erros que essa galera comete e acaba ficando dando volta sem sentido, estudando um monte de coisa nada a ver com a outra, perdendo tempo e às vezes até dinheiro. E além disso, com o conhecimento que eu vou te passar nesse vídeo, você vai poder transformar o seu hobby, que é a música, numa profissão. Hoje a gente tem na nossa escola alguns alunos que começaram a aprender com a gente do zero e já vivem de música, já estão na faculdade, já dão aula, inclusive dão aula na nossa escola alguns. Então presta muita atenção no que eu vou te falar aqui, para que você não cometa esses erros que a grande maioria das pessoas que estudam música cometem. E o erro mais comum que a galera comete, assim, sem sombra de dúvidas, é o seguinte: a pessoa vai, separa ali, tem meia horinha para estudar no dia. Ela vai, pega o instrumento, senta na cadeirinha dela, liga o computador, e aí ela vai procurar o que estudar. Nunca faça isso. Você já tem que sentar na sua cadeira sabendo exatamente o que você vai estudar. Então a primeira coisa que você tem que fazer é planejar o seu estudo. Pega um caderninho e vai anotando o que eu estou falando, porque vai ter muita coisa importante. Então você precisa fazer esse planejamento para que você, além de otimizar o seu tempo, não se perca. Um dos grandes motivos que fazem as pessoas desanimar na teoria musical é justamente essa falta de planejamento e organização. A pessoa estuda um assunto ali, daqui a pouco outro assunto ali, e aí o que acontece? Ela acaba desanimando porque ela não aprende nem uma coisa nem outra, quando na verdade existe uma ordem correta de assuntos que devem ser estudados. E essa ordem correta que eu vou passar hoje para vocês. Então, para resumir esse primeiro erro aqui, que eu quero que você não cometa, se você já cometeu, você não vai cometer mais, é o seguinte: sente para estudar já sabendo exatamente qual vai ser o seu estudo do dia. Um outro erro também, que eu considero um erro, é não anotar a data que você está estudando e o que você está estudando. Por quê? Isso vai te dar uma real noção da sua evolução. Eu lembro direitinho quando eu comecei a estudar escala na minha adolescência. Eu anotei, eu fiz isso. Eu anotei no meu caderno de estudo lá de música, dia tal, estudo do dia. Escala tal, escala tal, escala tal. E aí eu fui fazendo isso. Eu lembro que passaram uns meses, eu pensei assim, caraca, eu não estou evoluindo nada. Aí eu resolvi olhar lá no caderno, o que eu tinha anotado alguns meses atrás. E aí eu vi que aquilo tudo que eu tinha anotado, eu já estava conseguindo fazer, executar no meu instrumento. Então eu pensei, eu estou evoluindo. Então beleza, continua que está no caminho. E sem essa anotação, digamos, esse diário de estudos, fica muito difícil você mensurar a sua evolução. E agora, o último erro assim também, que é muito comum, é o seguinte: você não seguir uma ordem correta de estudos. Gente, não adianta pular etapas. A gente dá aula há mais de 10 anos, a gente sabe exatamente, assunto por assunto, que você deve estudar para evoluir da forma correta e, como eu falei, até mesmo seguir uma carreira musical, profissional. Você vai transformar o seu hobby na sua profissão. E pensando nisso aí, nessa confusão de conteúdos que tem aí espalhados pela internet, que são conteúdos geralmente bons, mas eles ficam aleatórios, sem uma ordem. A gente criou o nosso portal Aprenda Música. É um portal gratuito, o link está aí na descrição. E nesse portal você vai encontrar a ordem certinha de tudo que você tem que estudar, sem pular etapas. Então você vai lá ter o módulo 1, primeira coisa que você tem que estudar. Estudou ela? Segunda coisa. Terceira coisa. E na maioria, além das explicações e figuras, imagens, tem vídeo aula também. Tudo gratuito para vocês. Tá bom? Então tá aí anotado esse terceiro erro que não é para você cometer, tá? Não é para você cometer. Estude na ordem correta de conteúdos. Mas Álvaro, eu não sei que ordem é essa. Já falei, tá lá no blog, vai lá ver. E aí, além desse conteúdo do blog, a gente decidiu dividir esse conteúdo que a gente considera, digamos assim, ideal para que você possa dar aula e seguir uma carreira musical com uma certa autoridade no assunto. A gente decidiu dividir esses assuntos em 5 partes. Cada uma dessas partes gerou um livro de teoria musical que a gente tem. E eu vou te falar cada uma dessas partes para que você possa estudar tranquilo, tranquila, sem pular nenhuma etapa. Bom, até tirei os livros ali da parede, que eu vou te falar rapidamente, sem perder muito tempo, sobre cada um deles. Mas você vai entender o conteúdo que você vai precisar estudar.
Se você quiser adquirir esses livros, é óbvio que você pode adquirir, eles têm tanto em formato físico quanto em PDF, mas tem praticamente tudo que está lá no blog. Se você não quiser, não puder, não tem problema nenhum, você vai poder aprender gratuitamente lá no nosso blog, beleza? E o primeiro conteúdo que você tem que estudar, a gente chamou de Introdução à Harmonia. Poderia muito bem ser uma introdução à teoria musical, ou princípios fundamentais da música, enfim, poderia ter vários nomes, mas a gente decidiu chamar de Introdução à Harmonia porque sem essa base aqui, você não vai conseguir estudar harmonia. Então a gente decidiu chamar desse nome por isso, tá? O que a gente considera essa Introdução à Harmonia? Vou ler aqui, tá bem na capa aqui. Todos eles têm tudo na capa o que você vai precisar estudar. Teoria musical básica, como encontrar uma nota no pentagrama, o que é grave e agudo, é uma coisa bem básica, propriedade do som, elementos da música, o que é melodia, o que é harmonia, o que é ritmo. Pode parecer bobeira, mas é muito importante que você tenha esses conteúdos muito bem enraizados. Então o primeiro passo é esse. Depois a gente começa a falar de escalas, né? Já começa a entrar nos intervalos, que basicamente são a base de tudo que você vai ver em termos de harmonia, improvisação, tudo que você vai ver na música vai estar baseado em intervalos. Então, assim, é um dos assuntos mais importantes que você tem que saber automaticamente. Assim, pensou no intervalo, já tem que tocar. Não dá para ficar perdendo tempo. Então, você tem que estudar muito bem intervalos. Anota isso aí. Muito bem. E o final desse livro aqui é a parte da formação de acordes. O que é um Dó maior? O Dó tem a terça e a quinta. Beleza. Qual é a terça? Qual é a quinta? Beleza, Dó, Mi, Sol. Beleza. E se for um Si bemol, você sabe a terça e a quinta dele? Sabe que a terça é um Ré? Você sabe que a quinta é um Fá? E se for um Ré sustenido, você vai saber? E se for um Sol com sétima? Um Lá diminuto? Quais são as notas que formam um acorde diminuto? Eu sei que é uma terça menor, uma quinta diminuta e uma sétima diminuta. Você sabe disso? E o meio diminuto? Qual é a diferença entre o meio diminuto e o diminuto? Você sabe tudo isso? Você precisa ter isso na ponta da língua, na ponta dos dedos, ou aqui. Depende do instrumento que você toca. Mas você precisa saber disso para começar a estudar harmonia. Então, olha só quanta coisa você precisa estudar antes de começar a estudar harmonia e campo harmônico. Beleza? Então, digamos assim, a primeira parte que você vai precisar estudar, na nossa opinião, ao longo desses mais de 10 anos ensinando música, é essa. Além disso, você vai ter exercícios com gabaritos. Tudo que você vai ver aqui tem exercícios para você praticar no seu instrumento e escrever também, tá? E firmar o conteúdo da melhor forma possível. Aproveita e se inscreve logo se você não é inscrito, curte. A gente está chegando aos 12 mil inscritos no canal. Muito obrigado, tá? A gente agradece muito demais. Isso dá muita força para a gente continuar. Então se inscreve, curte logo, manda para seus amigos isso aí, para ninguém ficar dando bobeira mais aí na sua banda, beleza? O próximo conteúdo é, de fato, o estudo da harmonia, que é o campo harmônico. Tá tudo aqui nesse livro e também tá lá no blog, tá? Gratuitamente. Bom, a gente vai falar de campo harmônico inicialmente, né? Campo harmônico. Quais são os graus de campo harmônico maior? Quais são os graus de campo harmônico menor, né? Beleza. Tranquilo. Depois disso, a gente entra na parte das preparações, que é a base fundamental da harmonia funcional, né? Um acorde dominante resolvendo num outro acorde. Ou formas de substituir esse acorde dominante, tem várias formas de preparar um acorde, ou até mesmo você vai entender que ele pode preparar, mas pode não resolver. Então, tudo isso você tem que estar muito firme para que você possa harmonizar músicas que você já toca e até harmonizar músicas que você faz, tá? Você vai saber, a melodia está na nota tal. Quais acordes eu posso botar nessa nota aqui da melodia? Então você vai saber isso tudo, com certeza de que você não vai estar chutando, inventando, você vai saber exatamente o que você vai estar tocando. A gente fala também um pouco de linhas internas, que é quando você tem só uma notinha andando nos acordes, né? Por exemplo, aquela bem comum, Si menor com sétima maior, Si menor com sétima, Si menor com sexta. Vai só uma notinha caminhando dentro do acorde. Isso é muito comum em linhas internas, é um recurso harmônico, né? Tem vários recursos harmônicos aqui. Um outro recurso harmônico que tem é o empréstimo modal, que também está nesse livro. Então, assim, você vai precisar desses recursos para tudo que você for fazer. E, claro que isso você vai estar treinando o seu ouvido. Para você tirar música de ouvido, você vai saber o tom da música, você vai saber o campo harmônico, você já vai saber quais acordes provavelmente vão cair ali naquela música. Então, fica mais fácil, você vai estudar progressões harmônicas.
Aí, depois que você estudar essa parte de campo harmônico e tal, preparações, entra na parte que a galera mais gosta, que é escalas de acordes e modos gregos. Pô, escala jônica, escala lídia, escala mixolídia, pá, fazer isso, lórica, dórica, esses modos todos frígios. É isso que você vai ver aqui. Você vai entender por que que alguns acordes aceitam a nona, por que que alguns aceitam a 13ª, por que que alguns não aceitam. Você vai entender tudo isso. Você vai ver o que que são essas notas de tensão. O que que são notas de tensão? E notas de passagem? O que que são essas notas? São notas que são boas para você passar rapidamente por elas, mas você não pode harmonizar com elas, você não pode enfatizar elas, você vai entender. E cada acorde, dentro da sua posição no campo harmônico, vai ter essas suas próprias características. Você vai ver que no campo harmônico você vai usar uma escala para cada um desses acordes. E são essas escalas que você encontra aqui, beleza? A próxima parte, a gente acabou criando nenhuma outra parte muito diferente, mas é um resumão, digamos assim. Se você souber tudo que está aqui nesse livro, você vai saber, assim, tudo nunca ninguém vai saber, né? Mas, caraca, muita coisa de harmonia. Muita coisa de harmonia. E improvisação também, você vai poder aplicar isso aqui para estudar improvisação, porque isso aqui é um dicionário. Vai ter praticamente todos os acordes, escalas e arpejos. Então você quer consultar, é como se fosse uma consulta. Pô, quero consultar a escala de Dó dórica. Tá aqui. Eu quero consultar a escala Sol bemol frígio. Tá aqui. Entendeu? Tá tudo aqui. Ah, eu quero consultar o acorde de Lá com sétima maior, quinta aumentada. Tá aqui. Então, você sabendo montar e executar no seu instrumento tudo que está aqui, com certeza vai se destacar no seu meio musical, como eu falei, e vai ter muito mais autoridade, muito mais confiança para poder seguir a música como uma carreira. E a última parte desse livro, você repara que os outros livros tinham uma ordem, né? Primeiro, segundo, terceiro e quarto. Esse aqui, que é o quinto livro, ele não é para ser estudado depois, ele é para ser estudado em paralelo. A partir do momento que você começa o estudo da teoria musical, você tem que estudar o ritmo em paralelo. Não tem como você saber notas, escalas, acordes, saber tudo, decorar de cabo a rabo, todo o braço do instrumento, se você toca as notas no tempo errado. Não adianta tocar uma nota certa no tempo errado. Não existe isso, tá? Você vai ser um músico ruim se você fizer isso. Assim, é duro falar isso, mas se você toca notas boas no tempo errado, você é um músico ruim. Não é legal tocar com esse tipo de músico. Não seja esse tipo de músico. Não seja essa pessoa, tá? É irritante, assim, por mais que a gente se controle, é até um pouco cruel falar isso, né? Pô, que snob. Mas é irritante quando você estuda tanto com metrônomo, estuda tanto solfejo rítmico, faz tanto isso, tanto essas coisas. Cara, vem uma pessoa que não consegue tocar na hora certa, é irritante. Então, assim, não seja essa pessoa, estude ritmo. E esse livro aqui, além das explicações teóricas, ele é dividido em duas partes, né? Tem a explicação teórica, o que é compasso, o que é fórmula de compasso, compasso binário, compasso composto, essas coisas todas. E aí a outra parte é a parte só de solfejo. Ele é um livro para você fazer com a orientação de um professor, tá? Na verdade, a gente fez esse livro porque ele faz parte do nosso curso de Partituras Sem Mistérios, que é um curso para aprender partituras, obviamente, e de solfejo melódico e rítmico. Então, esse livro faz parte desse curso. Mas se você não quiser comprar esse curso, não puder, não tem problema nenhum. Eu vou botar o link na descrição também, se você quiser saber mais. Mas você tem que fazer ele com o auxílio de um professor de confiança, para você saber se você vai estar estudando ele certo. Porque ele é um livro basicamente de solfejo. Então você vai, pô, que figura é essa? Você vai ter que saber escrever. Entendeu? Ou então você vai ouvir. Você vai ter que saber escrever isso. Porque aí você vai saber exatamente qual ritmo. E claro, sempre com metrônomo. Pelo amor de Deus, estuda com metrônomo. Porque você, mais uma vez, não pode ser essa pessoa que ninguém quer tocar junto. Então, gente, basicamente o que eu queria passar para vocês nesse vídeo é uma forma de organizar o seu conteúdo, organizar os seus estudos para que você possa seguir na música com muito mais confiança, como eu falei, muito mais firmeza, muito mais autoridade. E se você quiser ainda se aprofundar mais nesses temas, eu vou deixar um vídeo aqui para vocês verem melhor exatamente tudo isso, tintim por tintim, que tem dentro de cada um desses tópicos que vocês precisam estudar, tá bom? Comenta aí, diz o que vocês acham, se faltou alguma coisa que também seja legal estudar, alguma coisa que eu não falei, ou então onde vocês estão, qual etapa vocês estão, ou tem mais alguma dica para os iniciantes,
não cometa esse erro, não cometa outro, fala aí com a gente, tá? Mas vai nesse vídeo aí que eu tô falando para você ficar craque. Valeu?